Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia. Bom dia, boa tarde, boa noite! E o assunto de hoje será o nascimento das ciências humanas. Como se sente? Vivo. O que está vendo? Branco. Salão. Cadeira. Cadeira de Carlo Bugatti. Piano. Steinway, piano de cauda. Tela. A Natividade. De Piero della Francesca. Eu sou seu pai. Caminhe um pouco. Perfeito. Eu sou Perfeito? seu filho. Você é minha criação. Qual é o seu nome? David. Posso fazer uma pergunta, pai? Sim? Se foi você que me criou, quem criou você? A pergunta é eterna, que eu espero que algum dia eu e você respondamos. Tudo isso, todas as maravilhas da arte, desenho, criatividade humana, tudo sem o menor sentido diante da única pergunta que importa: de onde nós viemos? Eu me recuso a acreditar que a humanidade seja o derivado aleatório de um agregado molecular, nada mais que o resultado de um mero acaso biológico. Não. Deve haver algo mais. E eu e você, filho, vamos descobrir. Permita-me um instante para considerar. Você busca seu criador. Eu estou olhando para o meu. Eu vou servir você, porém você é humano. Você vai morrer. Mas eu não vou. Traga-me chá, David. É tudo computador essa porra. Nessa cena inicial do filme Alien Covenant, temos um diálogo entre o cientista e um androide de sua criação. Nessa cena, percebendo todas as nuances existentes entre os limites do intelecto humano, como a incapacidade de decifrar a sua origem, mas também a supercapacidade de criar seres incrivelmente maravilhosos como a inteligência artificial. Perceba como o cientista fica incomodado com as considerações feitas por David. Isso se deve ao fato deste, apesar do ímpeto por resposta, ser míope para o devir que circunda a existência humana, da qual David já estava programado para aceitar, enquanto o cientista se nega a acreditar. Nas ciências humanas, a disposição de avaliar o todo e a atenção para com a imprevisibilidade dos comportamentos são fundamentais para adotar um método que tenha em vista não apenas explicar, mas compreender o mundo humano. A compreensão depende de interpretação e vincula-se com a intencionalidade dos atos humanos. Na aula de hoje, vamos tratar sobre as origens das ciências humanas, suas dificuldades metodológicas, bem como da sua diversidade de métodos. Bora nessa? Bora! Desde muito cedo, assuntos sobre comportamento humano foram objeto de estudo da filosofia. No entanto, apenas no final do século XIX, as ciências humanas começaram a buscar o seu próprio método e algo que as diferenciasse entre si. A análise do contexto socioeconômico europeu do final do século XIX pode nos ajudar a compreender a urgência das pesquisas que deram origem às ciências humanas, como, por exemplo, os contatos entre burgueses e operários de um lado e colonizadores e povos colonizados de outro. Isso sinalizava o confronto entre interesses opostos, prestes a explodir. A intenção de expandir o capitalismo entrava em choque com as culturas subjugadas, relutantes diante das condições impostas. Foi nesse contexto que nasceram as ciências humanas, como expressão da necessidade de compreender não só as relações entre os indivíduos, mas também entre as diferentes culturas. Falemos então das dificuldades metodológicas das ciências humanas. Enquanto as ciências da natureza têm como objetivo algo que encontra fora do sujeito que conhece, as ciências humanas voltam-se para o próprio sujeito do conhecimento. Podemos, portanto, imaginar as dificuldades enfrentadas por cientistas de algumas áreas, como economia, sociologia, antropologia, psicologia, geografia humana e história, para pesquisar com isenção aquilo que diz respeito tão diretamente ao próprio sujeito. Examinemos algumas das dificuldades para estabelecer um método das ciências humanas, começando com a complexidade. A complexidade dos fenômenos humanos, sejam psíquicos, sociais, econômicos, resiste às tentativas de simplificação. Na ciência física, por exemplo, ao estudar as condições de pressão, volume e temperatura, é possível simplificar o fenômeno tornando constante um desses fatores. Já o comportamento humano, entretanto, resulta de múltiplas influências, como hereditariedade, o meio em que se vive, os impulsos, os desejos, a memória, bem como da consciência e da vontade, o que o torna extremamente complexo.
Note, por exemplo, a complexidade envolvida em estudar a motivação dos votos numa eleição. Outra dificuldade é a experimentação. É sempre difícil identificar e encontrar por experimentos diversos fatores que influenciam os atos humanos, por vários motivos. A natureza artificial dos experimentos controlados pode falsear resultados. A motivação varia conforme os sujeitos, bem como as instruções e o experimentador, sugerindo interpretações diferentes a respeito do fenômeno que talvez altere os efeitos, já que o indivíduo, como ser afetivo e consciente, nunca vive uma segunda situação de maneira idêntica à anterior, até porque este possui memória. Além disso, certos experimentos sofrem restrições de caráter ético, ao se indagar, por exemplo, se é lícito submeter pessoas a situações que coloquem em risco a sua integridade física, psíquica ou moral. Assim, pessoal, reações de pânico em um prédio em chamas só podem ser obtidas de apreciação eventual após a ocorrência do acidente, e não colocarmos pessoas nessa situação o tempo todo para estudar as reações delas. Pela mesma razão, a avaliação do sofrimento de pessoas afligidas por atrocidades praticadas em guerra ou por governos tirânicos implica a discussão de normas éticas. Outra dificuldade das ciências humanas está na matematicidade. A passagem da física aristotélica para a física de Galileu deu-se pela transformação de qualidades em quantidades, ou seja, a ciência tornou-se mais rigorosa por utilizar a matemática em suas medidas. Ora, esse ideal torna-se problemático se pensarmos nas ciências humanas por abordarem fenômenos predominantemente qualitativos. Por isso, nos casos de possível aplicação da matemática, recorre-se a técnicas estatísticas, como resultado sempre aproximativo e sujeitos à interpretação. Temos também, pessoal, o problema da subjetividade. A subjetividade refere-se às características do sujeito, aquilo que o torna pessoal ou seja, aquilo que o torna pessoal e singular. Do ponto de vista do conhecimento, os pesquisadores das ciências da natureza aspiram à objetividade, à avaliação aceita por todos da comunidade científica. Mas no caso das ciências humanas, por serem o ser humano e suas ações o próprio objeto que se quer conhecer, torna-se mais difícil alcançar a neutralidade, embora ela seja sempre procurada. Como exemplo de risco de subjetividade, destaca-se o esforço de um historiador ao interpretar eventos históricos enquanto ainda estão sendo vividos por ele. E por fim, pessoal, temos o problema da liberdade. As regularidades da natureza permitem estabelecer leis e, por meio delas, prever a incidência de um fenômeno. Porém, como aceitar a previsão de comportamentos se admitimos a liberdade humana? Agora fiquei na dúvida. Mesmo quando reconhecemos os condicionamentos sofridos pelo ser humano, seriam eles da mesma natureza e intensidade dos que ocorrem com os seres inertes? Não! O relato de algumas dificuldades das ciências humanas em constituir os seus métodos não significa a inviabilidade de reconhecê-las como ciências. Afinal, elas estão aí, algumas já consolidadas e outras procurando o seu espaço. Que merda, hein? Sabia não? Além disso, o método escolhido depende, de certa maneira, de pressupostos filosóficos que embasem a visão do mundo cientista. Lembra, eu já falei para vocês que, quando um cientista se pergunta o que é a sua ciência, nesse momento ele deixa de fazer ciência empírica, ou seja, deixa de fazer experimentos para fazer filosofia. Você está falando sério? Vejamos então a questão da diversidade de métodos usados pelas ciências humanas. A questão colocada pelos primeiros estudiosos é sobre o fundamento epistemológico, ou seja, o que é este objeto que se pretende conhecer. Dizendo de outra forma, se o que se quer conhecer é o ser humano, então devemos nos perguntar o que é o ser humano. E em seguida, devemos nos perguntar qual é o método que devemos usar para alcançar esse objetivo. De modo geral, conforme as respostas dadas a essa questão, podemos identificar duas tendências mais marcantes, que é a naturalista e a humanista. Não vamos falar de pornô aqui não. A tendência naturalista traz consigo o fato de que, de início, as ciências humanas sofreram influência da teoria positivista de Augusto Comte. Pessoal, de acordo com a filosofia positivista, o conhecimento científico, a exemplo da física, é efetivado por meio de leis provadas com base em fatos concretos. Portanto, para entender problemas sociais, será preciso agir como nas ciências naturais, isto é, por meio de observação, experimento e método comparativo. Com as expressões da tendência naturalista, veremos adiante o método sociológico de Emile Durkheim e a contribuição de Burns Friedrich Skinner para a psicologia comportamental. Já a tendência humanista ou hermenêutica é uma abordagem onde outros estudiosos argumentavam que a especificidade das ciências humanas
exigia um método diferente daqueles das ciências da natureza, daí o seu caráter hermenêutico ou interpretativo. O filósofo alemão Wilhelm Tilt afirmava que explicamos a natureza, mas compreendemos a vida psíquica. Dito de outra forma, a explicação busca as causas do fenômeno para estabelecer leis, como fez Galileu com a lei da queda dos corpos e Newton com a teoria da gravitação universal. Ao passo que a compreensão, por sua vez, depende da interpretação e encontra-se vinculada à intencionalidade dos atos humanos, sempre voltados para motivações diversas, valores e finalidades. Assim, as ciências humanas procedem à interpretação a fim de decifrar o sentido oculto no sentido aparente. Para os representantes dessa tendência, o estudo desse objeto, o ser humano, pressupõe reconhecer sua complexa individualidade, liberdade e consciência moral. A tendência humanista, porém, não constitui uma tendência homogênea, por abrigar pensadores de diferentes linhas. Para melhor nos fazer entender, vamos dar alguns exemplos das ciências humanas e falar sobre suas origens e métodos, começando com a antropologia. Pessoal, a colonização expôs os contrastes entre hábitos e costumes de culturas bastante diversificadas, o que instigou estudiosos das recém-criadas ciências sociais a centrarem o foco de suas pesquisas em povos não europeus. Desse modo, nasceu a antropologia, que é o estudo de diferentes agrupamentos humanos em seus mais variados aspectos, como tipos físicos e biológicos, comportamentais, institucionais, costumes, tanto em suas formas atuais como ao longo do tempo. De início, a antropologia sofreu influência das teorias evolucionistas darwinianas. Para representantes dessa tendência, como o antropólogo Edward Burnett Tylor e o filósofo Herbert Spencer, a diversidade de culturas seria explicada pela evolução da sociedade, de modo que os povos tribais constituiriam um estágio primitivo pelo qual já teriam passado todas as sociedades evoluídas ou superiores. Já o antropólogo alemão Franz Boas discordava da aplicação da teoria evolucionista à antropologia, rejeitando as ideias de progresso, evolução e superioridade como parâmetros para avaliar o estágio de uma cultura. Para ele, cada cultura apresenta sua especificidade. Devido à complexidade, os sistemas e parentesco, crenças e rituais. Essas conclusões basearam-se em pesquisas de campo, ou seja, no contato direto com a cultura investigada, em área geográfica pequena e bem definida. Assim, a antropologia adquiria um método para distanciar-se de teorias que não passavam de discursos fantasiosos. Mais tarde, seguidores de Franz Boas criaram o conceito de relativismo cultural, justamente para rejeitar as especificidades de cada cultura. Esse conceito teve importância na crítica ao eurocentrismo e ao etnocentrismo. O eurocentrismo, pessoal, consiste em interpretar povos tribais com base no modelo de valores europeus, e o etnocentrismo baseia-se na hierarquização dos grupos humanos ao distinguir uma etnia considerada como superior às demais. Aqui nessa tribo ninguém quer a sua catequização. Falamos a sua língua, mas não entendemos seu sermão. Nós rimos alto, bebemos e falamos palavrão, mas não sorrimos à toa. Não sorrimos à toa. Vocês caem fora de ambiente de música, hein? Falemos então da ciência humana da sociologia. Os principais responsáveis pelo nascimento das ciências sociais na segunda metade do século XIX e no início do século XX foram Emile Durkheim, Karl Marx e Max Weber. Esses pensadores, sem exceção, dedicaram grande esforço à metodologia. O sociólogo francês Emile Durkheim representou a tendência positivista ao propor a sociologia como ciência objetiva que examinasse os fatos sociais como coisas. Com essa afirmação, causou polêmica. Imagina alguém chegar e tratar um ser humano como uma coisa, né? Sarcasmo? Achou? Galera, a respeito disso, Durkheim argumentou que não se trata de reduzir fatos sociais a coisas materiais, mas que, na sociologia que se quer científica, os fatos sociais devem ser abordados com o mesmo procedimento das ciências da natureza. E completa. Em que consiste, então, uma coisa? A coisa se opõe à ideia como o que conhecemos do exterior se opõe ao que conhecemos do interior. É coisa todo objeto de conhecimento que não é naturalmente compenetrável pela inteligência. Tudo aquilo de que não podemos ter uma noção adequada por um simples procedimento de análise mental. E tudo o que o espírito só consegue compreender na condição de se extroverter por meio de observações e de experimentações. Tratar certos fatos como coisas é ter para com eles uma certa atitude mental, é abordar o seu estudo partindo do princípio de que se desconhecem por completo e que as suas propriedades características, tal como as causas de que dependem, não podem ser descobertas pela introspecção, por mais atenta que seja.
bater uma salva de palma aqui pro profissional. Um exemplo desse positivismo está em seu livro O Suicídio, onde Durkheim trata de um fato marcado por elementos psicológicos, mas prefere enfatizar aspectos de pressão social, o que torna o fenômeno sociologicamente determinado. Igualmente, em suas reflexões sobre a educação, vai prevalecer a concepção determinista, segundo a qual a sociedade impõe os padrões de comportamento. Bom, galera, por enquanto eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E na próxima aula a gente continua falando da ciência da psicologia. Um abraço e falou! Então vamos acabar. Acabou.